O processo, como é que aconteceu? Como é que aconteceu eu passar nesses dois concursos? Como é que foi minha rotina? Como é que foi tudo? No caso do Banco do Brasil, eu estava na aeronáutica na época e eu já tinha passado para cabin. Eu decidi estudar para um outro concurso. E no caso eu tinha algumas férias vencendo, que eu já deveria ter tirado. Na época eu estava estudando, pretendendo estudar, eu estava focado num concurso do metrô, aqui do DF. Minha irmã chegou pra mim e falou, ó, tá saindo o Banco do Brasil e Caixa Econômica, o mesmo conteúdo, vamos fazer? Aí eu, até posso fazer, aproveitar com o mesmo conteúdo e tal, mas eu vou focar no metrô. E eu tava estudando, daquele jeito bem tranquilo, devagar, pro metrô. Coincidiu de que minhas férias estavam vencendo, então eu tirei minhas férias e passei essas 2 semanas full time só para estudar para o concurso do Banco do Brasil. E era o prazo que eu tinha dado, eu não ia dedicar mais do que isso, porque meu foco era o metrô. Aí eu fiquei de 9 da manhã às 2 da manhã, todos os dias, estudando sozinho em casa, vendo videoaula e anotando tudo. E interessante tava até na época do Clash of Clans, então eu tava estudando, e era o tempo da tropa ficar pronta. Aí eu parava, jogava, atacava, colocava as tropas pra produzir e voltava pro conteúdo. Dava play na videoaula, anotava minhas coisas e assim foi. Essas 2 semanas full time, só parava pra dormir, pra comer e dava umas pausinhas rápidas pra jogar. Nos bombeiros foi um processo bem diferente, porque eu já estava no Banco do Brasil, uns 2 anos. Eu já estava casado também, o que muda bastante a rotina. Eu estava recém-casado. Então assim, foi muito, muito diferente a situação e muito complicado também. Por quê? Eu trabalhava das 10 da manhã até as 5 da tarde no banco. Aí eu voltava pra casa, eu lanchava, que minha esposa preparava aquele lanchinho que ela é top demais. Aí eu já estudava, já enganjava no estudo, porque às 7 horas eu tinha que ir pra faculdade, que eu tô fazendo faculdade presencial na época, porque hoje eu mudei pra online. Eu ia pra faculdade, não prestava muita atenção na faculdade, mas eu precisava ir pra ganhar presença e tudo mais. Durante a faculdade eu estudava daquele jeito que eu falei, eu conseguia me concentrar e o diferencial pra mim foi exatamente isso. Então eu ia pra faculdade, eu ficava estudando na faculdade, e quando eu chegava em casa, eu chegava depois das 11 horas e entrava nos estudos de novo até 2, 3 horas da manhã. Aí eu ia dormir, acordava um pouco tarde por causa disso, ia pro trabalho. Então foi uma rotina assim muito desgastante. No caso dos bombeiros, eu não tinha férias pra tirar. E a prova dava problema, e remarcava a data, e continuava estudando, aí faz a prova é anulada. Cara, o processo dos bombeiros foi turbulento, e minha esposa foi muito importante nesse processo, porque ela me apoiou desde o início. Ela queria a minha presença, a gente era recém-casado, então vamos no mercado, vamos fazer coisa. Vamos, mas eu vou com fone de ouvido. E assim, ela entendeu, ela apoiou, ela incentivou, ela sofreu, mas tava junto comigo, e é importante isso. Se você estiver sozinho no barco, então o apoio dela foi essencial. Então eu ia pro mercado com ela, fone de ouvido, videoaula, revisando. No aniversário dela, ela até brinca até hoje. Cara, no aniversário dela, a gente tava lá num restaurante, não lembro onde era, mas tava, de repente, ela, cadê o Pedro? Aí tava eu lá no cantinho com o fone de ouvido. Mas o que é mais importante em tudo isso foi aquilo que eu falei. Primeiro, saiba que você é capaz. Segundo, tenha firme o porquê que você está fazendo. Tenha a convicção do porquê que você está fazendo. Tenha o apoio das pessoas que são importantes nesse processo. E foco, disciplina, concentração. E é isso o grande diferencial. Porque o que me fez passar no Banco do Brasil não foi as 2 semanas de estudo. Foi o fato de eu estar preparado para passar 2 semanas, de 8 às 2 da manhã, focado, concentrado e aprendendo o conteúdo. Quanto tempo você consegue estudar até pifar o seu cérebro e não conseguir absorver mais conteúdo? Então o que eu tô falando é, se concentre hoje em aprimorar o seu foco, aprimorar a sua captação de informação, porque aí
Em 2 semanas você aprende todo o conteúdo. No Banco do Brasil era um conteúdo, a única coisa que eu já sabia era o quê? Um pouquinho de português e um pouquinho de matemática. Todo o outro conteúdo eu não sabia nada. A questão é, eu estava pronto, eu estava disciplinado, eu estava focado, eu já tinha, porque eu já estava estudando. Eu sempre estudo, eu sempre estou estudando. Então, eu já tinha adquirido essa habilidade de parar tudo, me desprender de tudo que está acontecendo e imergir num conteúdo de forma tão profunda que eu leio uma vez, entendo o que eu li e aprendo. E é esse o segredo. O segredo é ter essa habilidade, porque aí você vai parar para estudar qualquer assunto, você vai aprender muito rápido, não vai precisar revendo toda hora, não. Se você se concentrar, se você focar, se você usar a técnica certa de absorver conteúdo, é uma vez. E é esse o segredo, e esse é o maior segredo, e é isso que vai te levar pro sucesso. Fechou? E o que eu tô falando é, cara, isso não é algo especial ou algo que você nasce. Não, isso é uma habilidade a ser aprimorada. Se hoje você não absorve conhecimento facilmente, é porque você tem que treinar o seu cérebro, você tem que exercitar ele, você tem que malhar. Treina, foi o que eu falei, lê, em qualquer coisa, em qualquer situação. Pô, você tá vendo um jornal? Você tá vendo alguma coisa na televisão? Treina focar no que o cara tá falando sem se dispersar, sem... que a pessoa esteja falando do seu lado e você não consiga ouvir, entendeu? É tipo um extremo. Tá lendo um livro, tá lendo qualquer coisa, tenta imergir com profundidade nesse assunto, porque você vai ver que você vai adquirir, você vai absorver muito mais do que você absorveria normalmente, entendeu? E aí é o segredo para você passar na frente num concurso de pessoas que estão estudando há 2, 3 anos. Estudando muito pouco tempo. Engraçado, bombeiro, química, física, biologia, até história, português, matemática, são conteúdos, cara, que eu não via há muitos anos. Foi 2017, eu me formei em 2009. Biologia foi uma coisa que eu falei, velho, nunca mais quero ver isso na minha vida. Mordi a língua. E você retomar um conteúdo que é tão antigo que você não aprendeu direito. Uma coisa que eu tenho que falar também é, o meu ensino médio não foi bom. Eu tinha sim uma facilidade de aprender, porque a forma de eu ver as coisas sempre foi essa. Então, por exemplo, física eu mandava bem. Por quê? Porque eu pegava o início do conteúdo, vinculava com o próximo e às vezes eu nem lembrava da fórmula, mas eu reconstruía a fórmula, porque força é igual massa vezes aceleração. Então até chegar lá, você tá entendendo? E foi essa bagagem, e usando esse conhecimento desde o início, que apesar de eu ter estudado em colégio público, de ter reprovado o 2º ano do ensino médio, e de não ter estudado no ensino médio, eu comecei a estudar quando eu saí, que aí eu fui passar para as provas de soldado e de cabo, né, dentro da aeronáutica, que eram provas internas. Eu fui o quê? Eu vi o conteúdo básico de matemática e de português. Eu tinha tanto esse sentimento e cara, eu sou capaz, que eu comecei a estudar para ser piloto na aeronáutica, entendeu? Então eu comecei a estudar para a AFA, foi onde eu fiz o meu curso presencial. Mas o tempo que eu dedicava para o estudo, a metodologia que eu dedicava, o treinamento que eu ia fazendo, o tempo todo estudando, o tempo todo me aprimorando, o tempo todo treinando o foco, na hora que eu precisei, na hora que eu foquei, na hora que eu tirei 2 semanas full time para isso, foi possível. Minha mente conseguiu absorver todo o conteúdo num tempo muito curto para eu poder passar. Cara, muito bem colocado. O Banco do Brasil é uma surpresa. 33 mil inscritos, eu ficar em 80? 78? É incrível, cara. 2 semanas de estudo. É uma coisa que você vira pra mim e fala, é Deus. E aí entra o assunto também, que eu já falei e que eu retomo agora. Que eu falei nos últimos 10 anos, no vídeo dos últimos 10 anos. Eu busquei e eu busco desde sempre a vontade de Deus pra minha vida. E a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O interessante foi, eu estava estudando para o metrô, ok? E eu tinha recém recebido a informação de que o que Deus tinha para mim era o empreendedorismo.
Eu estava orando com relação a isso e eu recebi uma resposta de oração através de uma oração de uma outra pessoa que não sabia nada sobre isso, falando que era empresa. E apesar disso, eu identifiquei o caminho, um dos possíveis caminhos, é esse que você tem que entender, entendeu? Quais são os caminhos que eu posso trilhar para alcançar esse meu objetivo. E um deles era, vou passar no concurso público e vou começar a trabalhar num negócio próprio. Nesse processo, eu senti o direcionamento claro de Deus de que era o Banco do Brasil. Olha que só que interessante. Porque se você perguntar para a época, todo mundo que está estudando fala, Caixa Econômica é melhor, porque é menos visando o lucro, então é uma empresa que foca mais no meio social, então não vai ter tanta pressão por lucro, tanta pressão para bater metas e objetivos. Então todo mundo falava, você quer passar em qual? Caixa Econômica. E aí, apesar disso, Deus virou para mim e falou, te quero no Banco do Brasil, com essas palavras. E na época eu comentei com um amigo, cara, eu acho que Deus me quer no Banco do Brasil. E eu nem estava estudando ainda. Então eu foquei essas 2 semanas, eu estudei, é o mesmo conteúdo, apesar de ser bancas diferentes. Eu passei em 78 no Banco do Brasil e eu nem passei na Caixa Econômica Federal. Nem passei. E como eu já tinha passado no Banco do Brasil e eu já sabia que Deus tinha me falado que era Banco do Brasil, eu nem fui fazer o concurso do metrô. Mais uma coisa que é importante, identifique o plano de Deus na sua vida. Seu foco, o caminho, quais são os caminhos para trilhar. E eu tenho plena convicção de que o caminho que Deus tinha pra mim é esse que eu tô traçando. Eu ainda não entrei no bombeiro, apesar de já ter passado. Vai demorar um pouco ainda. A questão é, tenho certeza que eu entrando lá faz parte do grande projeto que tem pra minha vida lá na frente. Qual é? Não sei. Não sei, mas as coisas vão se encaixando. Tudo que eu aprendi no Banco do Brasil me preparou ainda mais para a situação atual, para o empreendedorismo que eu estou vivendo. O fato de eu ter passado nos bombeiros possibilitou a minha saída nesse ano do Banco do Brasil. E com todos os benefícios. E o fato de eu ter feito o curso de coach para poder viver o Radiação possibilitou a minha saída e o meu sustento até os projetos começarem a andar. Busque a vontade de Deus. E eu vou trazer sobre isso. É isso. Se você ainda não viu esses últimos 10 anos da minha vida, um resumão, que eu fiz um resumão dos últimos 10 anos da minha vida, vai lá. Hoje a gente está complementando com a informação do concurso público e eu pretendo trazer muito mais e desmiuçar. Comenta o que mais você quer saber, comenta aqui hoje, comenta aqui nesse vídeo se você tem mais alguma dúvida, se você quer saber mais alguma coisa e qual o outro tema que você quer que eu traga, fechou? Então comenta lá qual é o outro tema que você quer que eu traga e tamo junto.